primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É um texto bastante conhecido, é um texto longo, mas eu lerei apenas o versículo 1. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Em algumas traduções aparece também, se alguém deseja ser... se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Há várias discussões sobre o texto, mas basicamente é reconhecido como aquele que deseja a obra e a missão pastoral. Esse alguém deseja uma tarefa honrosa. Então é sobre isso que eu quero falar. A partir do reconhecimento de que Jesus ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, todo homem e mulher, né, alcançado por Jesus ou tendo se aproximado por Jesus, passa a viver uma realidade que tem uma atmosfera na existência de ordem prática na vida e na existência e no reconhecimento de uma espiritualidade. Bem, com isso, planos que aconteciam somente no alcance imediato e para a vida agora e para o mundo aqui e agora, tomam uma dimensão, e uma dimensão bastante especial. Porque a espiritualidade saudável, o encontro com Jesus, não nos tira da existência do aqui e agora. Isso é fundamental. Então, pessoas que são alcançadas por Jesus e que assumem um compromisso com Jesus e tentam viver uma loucura de espiritualidade puramente na abstração, no além, tem o risco de estarem associando o evangelho com algum tipo de doença emocional, porque o evangelho acontece na vida quando Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, a partir de Jesus, o Deus Filho, habitou entre nós, viveu as nossas dores, viveu os nossos dramas humanos. Então, a espiritualidade necessariamente ela acontece na vida. Porém, do outro lado, há uma experiência, uma vez que Jesus nos encontrou, que apesar de estarmos aqui, a gente ganha também na vida um sentido que vai além daqui, um sentido que transcende. Né? O nosso relacionamento com Deus é o relacionamento com o Senhor, Criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo é o relacionamento com Deus, que encarnou, que habitou entre nós. Quando todos os crentes eles se convertem a Jesus, reconhecem que são pecadores, que precisam ser salvos, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos eles, todos nós, homens e mulheres, nós somos imediatamente batizados no Espírito Santo. E essa foi a experiência daqueles discípulos em Atos capítulo 2, quando estavam reunidos já há algum tempo e estavam orando e o Espírito veio sobre eles e naquela ocasião, especificamente, eles passaram a falar em novas línguas, tiveram aquela experiência e aí dizemos teologicamente que ali ocorreu a inauguração da obra poderosa do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daqueles que creem e que passariam a crer em Jesus. Então,
esse Espírito que foi derramado ali em Atos capítulo 2 é também chamada a experiência do batismo do Espírito Santo ou o recebimento do dom do Espírito Santo. Então, ali no livro de Atos fica claro que apesar das discórdias e do combate que existiam ali entre os judeus, os não-judeus, os gentios, os romanos e tudo mais, todas essas pessoas de etnias diferentes, todas essas pessoas de segmentos religiosos diferentes, eles foram aos poucos experimentando esse batismo no Espírito Santo. Então, o que fica claro a partir das Escrituras, especialmente do Novo Testamento, é que todo homem e mulher que se converte a Jesus necessariamente foi batizado pelo Espírito Santo, né? As Escrituras afirmam que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da juízo e do juízo, né? Então, o que acontece? Não tem como alguém se converter se esse alguém não tiver recebido o Espírito Santo. Então, é fundamental que a gente reconheça isso. E aqui, lógico que é um posicionamento teológico meu e do café, a gente entende que não existe uma segunda bênção, né? Alguém convertido necessariamente já foi batizado, já foi iniciado na fé cristã, uma vez que passou a ser habitação do Espírito Santo. Sobre isso, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz: pois em um só corpo, todos nós, cristãos, homens e mulheres, fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, todo mundo foi batizado no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus, uma vez que já teve esse encontro com Jesus. O batismo no Espírito Santo é o ato do Espírito de Deus nos tornar filhos de Deus. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e no capítulo 8 ele vai explicando essa dinâmica e ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre uma outra experiência, que é a experiência de plenitude do Espírito Santo ou de plenitude no Espírito Santo. Isto é, a experiência de sermos cheios do Espírito Santo. Isso tem a ver com a nossa devoção. Paulo também escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 ao 21, ele diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Quer dizer, ele não diz não beba vinho, ele diz não se embriague com vinho. É importante que isso fique claro, o vinho é uma maravilha. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre vocês. Ser cheio do Espírito Santo, aí é interessante, porque é sendo cheio do Espírito Santo que a gente passa a ter uma experiência importante com o nosso ministério e com a nossa missão. Ao ser cheio do Espírito Santo, o que aparece para nós é a experiência, a clareza da experiência da nossa missão. Após terem sido cheios do Espírito Santo, apóstolos Pedro e João estavam indo para a oração na hora nona, ali em Jerusalém, e havia um coxo de nascença, um cara com deficiência física, já há 40 anos, e aquele cara diariamente ia à porta formosa, ali à porta do templo, para pedir esmolas, e ao ver passar Pedro e João, ele então pede: por favor, me dê esmola, eu preciso de comida. E o apóstolo Pedro diz para ele: olhe para nós, olhe para mim, Pedro, e olhe para João, e ouça o que a gente está dizendo para você. O aleijado olhou para eles e o Pedro diz: não temos ouro nem prata, mas cheios do Espírito Santo, o que temos nós podemos dar a você.
pode levantar e pode andar. E aquele homem foi curado. Aquele homem teve uma experiência de cura a partir dessa missão que foi dada ao apóstolo Pedro e ao João, uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, a gente lê também que a igreja dirigida pelo Espírito Santo, cheia pelo Espírito Santo, foi orientada pelo próprio Espírito Santo a separar Paulo e Barnabé para uma missão. Isto é, uma vez que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu me converti, que o Espírito de Deus, que o Espírito do Cristo ressuscitado passou a habitar na minha vida, eu tenho a possibilidade de, em devoção, ser cheio do Espírito Santo. E em sendo cheio do Espírito Santo, isso me impulsiona para a missão e para a minha vocação. E nisso também as Escrituras relatam para nós, especialmente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, vai nos orientando sobre os dons do Espírito Santo que são derramados sobre essas pessoas que já receberam a Jesus, que se tornaram habitação do Espírito Santo. E aí a gente tem vários números possíveis de dons espirituais e alguns também que costumamos chamar de dons ministeriais, e aí há o Espírito, o dom da profecia, o dom de falar, o dom de ensinar, o dom de misericórdia, o dom de governança e tantos outros dons. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, entre esses vários dons que eu estou mencionando aqui, que vocês podem depois, com calma, conferir nesses textos que eu mencionei, diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 13. E Jesus, designou alguns para apóstolos, que especialmente hoje são os nossos missionários e plantadores de igreja, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual intenção Cristo designou pessoas com esses dons espirituais? Diz o texto, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, isto é, a igreja, o conjunto de todos esses homens e mulheres que creem em Jesus, seja edificado. Então os dons aparecem uma vez que há o enchimento do Espírito Santo, para que haja uma preparação de todos os santos, ou todos aqueles que foram separados, ou todos aqueles que foram alcançados por Jesus, com o objetivo de que o corpo de Cristo, que a igreja, seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, há uma finalidade para o exercício desses dons espirituais e desses dons também chamados, alguns deles ministeriais, como esses que eu mencionei, entre eles os pastores. E aí é muito interessante, porque nessa obra do Espírito Santo de distribuição dos dons, esses dons eles se transformam no seu exercício em serviços que são prestados a Deus, enquanto prestamos serviços uns aos outros, enquanto fazemos do uso desse dom um ambiente, uma relação de edificação daqueles que estão no nosso entorno. E aí Romanos capítulo 12, versículos do 3 ao 8, diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, os membros do nosso corpo,
pé, mãos, membros inferiores, superiores, cabeça, tronco, todos esses membros não exercem a mesma função, assim também, olha a comparação, em Cristo, nós, que somos muitos, esses homens, mulheres que receberam Jesus, que foram alcançados por Jesus, que receberam essa revelação e que passaram a ter uma vida comprometida com o Evangelho de Jesus, enfatizo, não necessariamente com a religião ou não com a religião, mas com o Evangelho de Jesus, nós que somos muitos, nós formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, nós temos diferentes dons. Nem todos são pastores, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos. Nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Graças a Deus por esses que têm o dom de contribuição também para essas causas. Se é de exercer liderança o seu dom, que a exerça com zelo, com dedicação, com cuidado. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A graça de Deus, a charis no grego, concede diferentes dons, no grego charismata, aos membros do corpo de Cristo. Então, a graça de Deus concede dons diferentes aos membros do corpo de Cristo. Os dons, eles são para edificação da igreja e para glorificar a Deus. Então, isso é fundamental. Todo dom ele tem a finalidade de glorificar a Deus e, ao mesmo tempo, edificar e fortalecer a comunidade de Jesus, que é o corpo de Cristo no mundo, habitando a realidade num tempo histórico, num espaço específico. Então, o exercício dos dons espirituais, eles não têm a intenção de um gozo particular. Ele tem a intenção da glorificação de Deus e do serviço ao mundo, às pessoas, à comunidade de Jesus. O ano passado foi retrasado, e aí realmente foge da minha memória a relação com essa imagem que eu tenho, mas eu estava ouvindo um grande pastor, um homem de Deus, o René Padirra, e houve um momento pós-palestra que foi aberto ali um espaço para que nós colocássemos questões a ele, e alguém perguntou para ele qual seria hoje o maior problema da igreja. Ele que é um pesquisador de igreja há mais de 35 anos. E ele disse, ao que ele respondeu, um dos maiores problemas da igreja hoje, em toda a terra, é que os crentes, individualmente, não conhecem e não reconhecem seus dons espirituais. Por isso a igreja não é edificada. Eu achei isso interessante, porque as escrituras afirmam que o exercício dos dons espirituais, eles têm esses dois objetivos, a glorificação de Deus e a edificação da comunidade de Jesus. Uma vez que cada crente individualmente não conhece ou não reconhece os seus dons espirituais, ele não faz uso, ele não aperfeiçoa esses dons. E com isso, as comunidades locais, a igreja de Jesus no mundo, deixa de ser edificada. E aí, a gente pensando especificamente no dom ministerial, que é o dom pastoral, do exercício pastoral, há algumas imagens, sobre o que é um pastor a partir das escrituras sagradas. E eu vou ler alguns textos aqui que vão dizendo para a gente quais são essas imagens do pastor. No Antigo Testamento era muito forte a convicção, especialmente do povo de Israel, de que Yahvé
era o pastor de Israel, era o grande pastor de Israel. Os líderes também, reis e líderes, eram tidos como pastores, mas o principal pastor de Israel era o próprio Iavé. Salmos 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, o Deus de Israel é o pastor do seu povo. Isaías capítulo 40, versículos 10 e 11. O Senhor soberano vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço seu de pastor, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Então esse é o pastor de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 e 12. Há uma promessa de Deus como esse grande pastor, porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas espessas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas, disse o Senhor soberano. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. João capítulo 10, versículos 11 ao 14. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, esse que é só um assalariado, é só um funcionário, esse mercenário, ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas, ele foge. Então o lobo o ataca, e ataca também o rebanho, e dispersa o rebanho. Esse pastor, mercenário e funcionário, ele foge porque ele é simplesmente um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. E Jesus disse: olha, porém, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A imagem que Jesus está usando aqui em João capítulo 10 é uma imagem muito comum nos vilarejos ali do primeiro século na região da Palestina. Vilarejos com pequenas famílias, com rebanhos minúsculos. Eles não tinham, cada família, condições de contratar um pastor para cada família, então eles faziam uma espécie de rebanho comunitário, cada um colocava um pouquinho das suas ovelhas e de outros animais, cabras, bodes e outros animais, e todo vilarejo contratava um único pastor. Mas como a relação desse pastor do vilarejo era só comercial, era só de assalariado com essas ovelhas, quando apareciam os lobos, que eram os grandes riscos, junto com outros animais selvagens naquela região, quando eles apareciam para atacar essas ovelhas, esse pastor, que era só um funcionário do vilarejo, ele corria. Ele não tinha uma relação de verdade, de cuidado com aquelas ovelhas, com aqueles animais, porque não eram animais dele, ele era só um funcionário. Então, quando a dificuldade surgia, ele era contratado para dar alimento, para cuidar, para levar para as pastagens essas ovelhas, mas quando o lobo ou algum outro predador aparecia, ele fugia. Ele fugia, ovelhas eram mortas, os animais eram trucidados pelos outros predadores e a partir daí existia um prejuízo no vilarejo. Então o que Jesus está dizendo é: quando eu digo para vocês, Israel e essa multidão que me ouve, que eu sou o bom pastor, eu estou dizendo que eu não sou um pastor assalariado, eu sou um pastor por escolha, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou um pastor que, inclusive, decidi não fugir jamais quando o lobo aparecer, quando o mercenário aparecer, quando o destruidor aparecer. Eu decidi ser pastor de vocês, é isso que Jesus está dizendo. E eu sou um pastor que um dia a minha vida vai ser tirada, mas não vai ser simplesmente tirada. Eu estou decidindo dar a minha vida por minhas ovelhas. Então, essa imagem de Jesus como sendo um bom pastor. E, infelizmente, há muitos pastores mercenários.
né? O problema não está em os pastores terem salário, o problema está em o motivo do pastoreio ser pelo salário, ser pela estabilidade financeira, ser pelo status social. Porque perde-se o que é prioridade no dom espiritual pastoral, que é a voluntariedade, o que não significa que não possa receber salário. Mas uma missão que vai além do salário a ser recebido. Jeremias capítulo 3, versículo 15, há uma promessa muito especial quando o profeta diz, a partir da palavra do Senhor, e vos darei pastores segundo o meu coração, disse Yahvé por meio do profeta Jeremias ao povo de Israel. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência ou com conhecimento e com inteligência. Eu vou dar esse tipo de pastor para cuidar de vocês, para proteger vocês, para alimentá-los. É esse tipo de pastor que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, e hoje, para nós cristãos, o Deus Pai de Jesus e nosso Pai, quer dar ao seu povo. E por mais que a gente, hoje, no século XXI, numa realidade evangelical brasileira, com um monte de mercenários se dizendo pastores, apóstolos, profetas e missionários, arrancando o dinheiro do povo, destruindo a vida de muita gente, usando de má fé na relação com a boa fé do povo simples, vai destruindo aquilo que é a comunidade de Jesus, a igreja e o corpo de Cristo na representação por meio das igrejas locais no Brasil. Ainda que a gente veja isso e a gente diga que não há mais necessidade de pastores, Jesus vai nos mostrar que não é bem assim. Existia já um déficit em relação ao número de pastores no primeiro século e continua sim hoje existindo um déficit de número de pastores no Brasil e no mundo. Mas isso a gente está falando pastor de verdade, pastor disposto a cuidar de gente. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 ao 38. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Jesus viu as multidões e teve compaixão delas. Por que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão dessas multidões? Porque estavam aflitas e desamparadas. Jesus viu um grande número de pessoas aflita e desamparada, como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a seara é grande, o que tem a ser feito é muito grande, mas os trabalhadores, os vocacionados, são poucos. Por isso disse Jesus aos seus discípulos ali no primeiro século: peçam, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor Criador do mundo, ao Senhor Criador de todas as coisas, que envie trabalhadores vocacionados para a sua seara. O que Jesus está dizendo são poucos os pastores. São poucos os pastores, porque apesar de muitos terem um título de pastores, eles estão só querendo se aproveitar da gordura das ovelhas. Profeta Ezequiel, capítulo 34, há uma mensagem muito forte aos governantes que eram tidos como pastores, Jesus dizendo que eles não eram pastores, que eles eram bandidos, e que eles deveriam prestar contas a Deus em algum momento, porque eles estavam usando as ovelhas para terem vantagens, eles estavam roubando as ovelhas, eles estavam extorquindo o povo, assaltando o povo em nome da fé, em nome do seu poder de governo, em nome da sua influência de governança. E há um monte de pastores fazendo isso. Não é esse tipo de pastor que Jesus diz que faz falta no mundo. O que Jesus está dizendo há necessidade de pastores ainda hoje no mundo, pastores que
ao ver as multidões, eles têm o sentimento que houve em Cristo Jesus, de colocar o seu coração na dor do outro, de ter compaixão, de perceber a aflição e o desamparo das pessoas e colocar como um canal de Deus, como instrumento de Deus para sarar a vida dessas pessoas, para curar a vida dessas pessoas, para acolher. É uma multidão que precisa ser pastoreada. É uma multidão que precisa de cuidados, de alívio, de bálsamo. O que a gente tem hoje, infelizmente, no Brasil, é um monte de bandido, um monte de pastor que se diz homem de Deus, que só está aí para comprar jatinho, para criar grandes empresas. Isso é um absurdo, isso não são pastores. O que Jesus disse é que o próprio modelo de Jesus é um modelo que dá vida pelas ovelhas. Repito o texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o pastoreado, o episcopado, se alguém deseja ser pastor, ser bispo, excelente obra deseja. Porém, a questão que se coloca é: quem está disposto ao pastoreio das pessoas hoje? Quem está disposto a aceitar a vocação pastoral hoje? Um grande pastor, um dos maiores e melhores em termos de qualidade de humano, de escrita e de pensamento bíblico-teológico do século XX, Eugene Peterson, no texto dele no livro A Vocação Espiritual do Pastor, da editora Mundo Cristão, traduzido aqui para o português em 2006, ele disse o seguinte, pensando sobre Jonas, quando foi vocacionado, profeta do Antigo Testamento, profeta menor, foi vocacionado, chamado por Deus para anunciar uma mensagem de juízo depois de arrependimento a Nínive, a capital da Síria, que estava destruindo Israel. Deus ordenou que o Jonas fosse para Nínive pregar aquela mensagem e ele fugiu para uma outra região chamada Tarsis. Então, ele foi fugindo da vocação e do chamado de Deus para a vida dele. Pensando sobre o texto do profeta Jonas, o Eugene Peterson, ele diz o seguinte: eu nunca cheguei a Tarsis. O que ele está dizendo é: eu nunca fugi da minha vocação, eu nunca fugi do meu chamado. Então ele disse: eu nunca cheguei a Tarsis, mas não posso reivindicar isso crédito algum sobre mim. Quer dizer, não foi porque eu fui forte. Aí ele explica: tentei várias vezes. Tentei o quê? Fugir da minha vocação. E com muita vontade eu tentei. Todas as vezes, minha passagem me foi negada. Minha tentativa de fugir da minha vocação me foi negada. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser voltar para o meu próprio lugar, que era o lugar da vocação dele. O Martin Luther King, sobre a vocação e a ação dele no mundo, ele dizia o seguinte: o que me preocupa não é nem um grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa, disse o King, é o silêncio dos bons. Pensando aqui a partir da nossa temática, o que nos preocupa é aqueles que não atendem à sua vocação, que poderiam estar fazendo bem e sendo um canal de Deus para melhorar o mundo, mas que não estão atendendo à sua vocação, que estão silenciando diante da sua vocação. A vocação, ela também é uma função ou trabalho. Isso é verdade, por isso que não há problemas e, pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário. E a gente não pode negar ao boi, ele dá esse exemplo, a semente que ele debulha. Então, aquele que trabalha é digno do seu salário, por isso o pastor é sim digno do salário dele. Porém, a função pastoral não é só função ou trabalho. A vocação pastoral, ela vai além disso. Ela é um jeito de estar e ser no mundo. Tem a ver com Deus e a sua missão,
mas também tem a ver com vocacionado, os seus valores e os seus desejos. A pergunta que eu coloco aqui é: qual é a sua vocação? Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, uma vez que você participa desse reino de Deus, uma vez que você experimenta ser a habitação desse Espírito Santo, qual o teu lugar na missão de Deus no mundo? Qual a tua vocação? Qual o teu papel na edificação do corpo de Cristo? Qual o teu papel no melhoramento do mundo, no aperfeiçoamento da dignidade humana, na exploração, no bom sentido da palavra, da expansão do reino de Deus, aonde você está, na sua cidade, no seu estado, na sua família, na sua vizinhança? Qual o teu lugar de sentido na tua carreira, na tua profissão? De novo eu pergunto, qual o lugar de sentido do fazer da tua existência que tem a ver com o teu ser? Aquilo que você faz, e alguém uma vez disse isso, e que ainda que você ganhasse milhões na Mega Sena, você continuaria fazendo, porque você não faz somente pelo dinheiro, você faz porque aquilo tem a ver com quem você é. Vocação é isso, aquilo que te mobiliza, que te faz se aperfeiçoar, buscar conhecimento, gastar tempo com isso. Qual o teu lugar na dimensão da distribuição dos dons espirituais que Jesus derramou no meio do seu povo por meio do Espírito Santo? E talvez nesse movimento de procura e de busca de qual é a sua vocação, quem sabe seja preciso silenciar um pouco, quem sabe seja preciso se apresentar a Deus em silêncio, em disposição e pedir que Deus fale com você, e pedir que Deus traga paz ao teu coração e que te mostre o que é a tua vocação, qual o teu lugar no sentido da existência, o que da tua atuação tem a ver com quem você é, e pensando não só, mas também como um trabalho, mas também como um jeito seu de estar na vida, um jeito seu de se relacionar, um jeito seu de cuidar das pessoas. Muita gente me diz que eu tenho muita paciência com as pessoas, e eu costumo dizer que a paciência é um pré-requisito necessário àquele que tem a vocação pastoral, porque a gente lida com todo tipo de pessoa. Isso nos humaniza bastante, nos desafia bastante, nos vai tirando de um lugar de egoísmo, de certezas, e as questões que vão chegando ao nosso ministério pastoral são questões ora fáceis e ora difíceis. Eu fiz uma postagem essa semana falando sobre o privilégio que Jesus me deu por meio desse dom espiritual que ele derramou sobre mim, que é a vocação pastoral, de cuidar de gente em situações diferentes, de ter o privilégio, por exemplo, de acompanhar início de namoro, noivado, casamento, filho e bodas, e isso é maravilhoso, eu celebro, eu adoro fazer casamentos, como também a honra e a sacralidade dos velórios, de acompanhar famílias e pessoas enlutadas por terem perdido alguém que lhe eram tão caras, pessoas que eram importantes para eles, e acompanhar velório, e acompanhar a dinâmica de, às vezes, cartório, liberação de corpo, o quanto isso também tem um valor de espiritualidade, de sentido, porque o meu ministério pastoral me permite isso. É muito bacana, eu tenho um privilégio e um agradecimento muito grande a esse ministério que Deus me deu, de ser escolhido para ser pastor de pessoas tão importantes para mim. E isso é mais do que tudo. Postei essa semana uma frase do John Wesley, grande evangelista do século XVIII, e ele dizia que ele fez uma escolha de que a paróquia dele, a igreja dele, fosse o mundo, fosse a vida. Hoje eu estou pastor no Café, Comunidade Amigos de Fé,
aqui em São Paulo, Vila Mariana, mas graças a Deus o meu pastoreio não se limita a nenhuma igreja local. Meu pastoreio está na vida, está na relação, nas relações com as pessoas, está em todos os lugares e aparece em todas as outras minhas atuações também. Então, que bom é ter essa experiência e é, sugiro que caso você não tenha ainda se dado conta da sua vocação, que assim você o faça e que você faça conforme nos orienta o profeta Gilberto Gil, na música Se Eu Quiser Falar com Deus. E vou ler um trecho dessa música do Gilberto Gil que ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar a nós, os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Que a gente fale com Deus, que a gente ouça a Deus e tenhamos a sensibilidade para entender para qual jeito de ser no mundo Ele está nos vocacionando.